Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar com a terceira palestra do ano 2022, né, do Macheando, tá? Mas antes de apresentar e dar a palavra a Luciana, eu gostaria de apresentar a comissão, tá, do Macheando, tá? Lembrar que Macheando significa Matemática Avançadas, Novas Discussões Online, tá? As universidades envolvidas são a UFPEL, a URGS, a UFCM, a FURG e a Unipampa. Bom, fazem parte, né, da comissão a Andrea, Giovanni, eu, a Andressa, a Josiane e a Alessandra, tá? Que é a idealizadora deste projeto. Também a URGS, a professora Miriam, Unipampa a Vera e o FICEMI a Patrícia. E temos na FURG o Adilson e o Mário. Bom, sobre a Luciana, aqui, tá. Ela possui mestrado na Universidade Federal da Bahia, tá? Doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez pós-doutorado no INPA e na UFRJ. Sua área de pesquisa é sistemas dinâmicos e teoria ergódica. Atualmente é professora na UFRJ, tá? Luciana hoje nos vai dar a honra, né, de palestrar, tá? Aqui no Macheando. O título da palestra é Matemática sobre a visão de uma dinamicista, a área de pesquisa e algumas mulheres que fazem parte dessa história. Bom, muito obrigada, Luciana, né, por ter aceitado o convite, né? A gente está muito feliz, tá, de te receber aqui no Macheando. A palavra é tua. Oi, muito obrigada, Liliana. A honra é toda minha de estar aqui. Gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora em nome da Liliana. Agradeço a Liliana como representante de toda a comissão organizadora. É um projeto muito legal e realmente é um prazer me apresentar aqui hoje e falar um pouquinho dessa minha área de pesquisa e de algumas questões e algumas mulheres que fazem parte da história, não só da matemática e da dinâmica, mas como cientistas em si. Vou falar um pouco disso já no finalzinho, mas para começar, eu vou apresentar aqui o que é pesquisar, o que é um pouco da pesquisa, o que envolve, o que é sistemas dinâmicos, o que envolve a pesquisa em sistemas dinâmicos, né? Bom, um sistema dinâmico no meu caso, eu trabalho com sistema determinístico, mas existem os sistemas dinâmicos probabilísticos também. Você tem um espaço e elementos, que é o que você chama de seus estados, né? E esses elementos eles se relacionam de acordo com alguma lei de evolução, o que em matemática a gente chama de função, né? E o que a gente estuda é qual o caminho que esses elementos eles percorrem a longo termo. Ou seja, você itera, o que a gente chama de iterar a função. Você aplica a função a um ponto infinitas vezes e vê onde é que isso vai dar. Então, você pega esse conjunto de elementos, aplica uma função e essa função vai lhe dizer mais ou menos o comportamento das trajetórias de cada ponto ou do seu conjunto todo, como globalmente falando, né? Então, o objetivo realmente é esse, é você estudar o comportamento assintótico, né, a longo prazo de um sistema. Você tem diversas aplicações em física, em química e etc. Eu olho mais para o lado matemático puro da coisa, mesmo sabendo que isso tem muitas aplicações, mas o meu envolvimento é muito mais na questão abstrata do que na questão aplicada. Bom, o que a gente chama de... Os sistemas dinâmicos, antigamente, eram assim, estudados alguns sistemas no sentido quantitativo, né? Descobrir soluções de equações diferenciais, né? Você modela um sistema físico e você quer descobrir as soluções para aquela equação diferencial que surge dessa modelagem, e isso é o que a gente chama de estudo quantitativo. Depois, passou-se a pensar
no aspecto qualitativo dos sistemas dinâmicos, e isso teve como umas fontes iniciais a mecânica celeste, que foi muito estudada por Henri Poincaré, e que era matemático, físico, engenheiro e filósofo francês, considerado como o pai da área de sistemas dinâmicos, embora já tivessem outros estudos de sistemas dinâmicos, mas o trabalho dele foi tão contundente que ele é considerado como um dos pioneiros. Nessa foto, já falando de mulheres, né, que fizeram parte dessa história, a gente vê a Marie Curie, juntamente com o Henri Poincaré, num congresso em Solvay, e a Marie Curie, acho que quase todo mundo sabe, ela foi física e química polonesa, radicada na França, né, naturalizada francesa. Ela descobriu uma das descobridoras da radioatividade, e de dois elementos químicos, o rádio e o polônio, né? Foi a primeira a primeira mulher e a única pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel, né? A primeira mulher a ser professora na Sorbonne, por exemplo. Então, ela é uma mulher muito inspiradora aí para nós cientistas. Bom, dentro desse contexto de dinâmica, de sistemas dinâmicos, em matemática, tudo que a gente define, a gente quer saber se aquela estrutura é uma estrutura bem definida. No caso dos sistemas dinâmicos, surgiu a ideia de estabilidade, ou seja, você estuda aquela estrutura e você quer saber o quanto ela é robusta e o quanto as trajetórias se parecem se você fizer pequenas perturbações. Um dos pioneiros nessa história foi o Lyapunov, que criou a estabilidade que leva o seu nome, né, a estabilidade de Lyapunov. Ele era matemático, engenheiro mecânico e físico russo, e a estabilidade dele é você olhar para uma trajetória, pegar uma vizinhança dela e observar se as outras trajetórias próximas continuam próximas, a menos de epsilon. Né? Você pega numa vizinhança delta e você sabe que elas continuam epsilon próximas. Nesse caso, que a gente chama de Lyapunov estável. Quando as órbitas próximas, quando você pega ela numa vizinhança delta, e você caminha e elas tendem para aquela sua primeira órbita, a gente diz que é assintoticamente Lyapunov estável. Então, esse termo assintótico é também usado no sentido de aproximação a longo termo, né? Aqui em sistemas dinâmicos. Bom, depois muito estudada a estrutura de Lyapunov, né, ou a estabilidade que ele criou, um marco na área de sistemas dinâmicos foi a definição de estabilidade estrutural devida a Andronov e Potriagin, né, eles ambos da escola russa. Essa noção de estabilidade estrutural, ela analisa não só o comportamento de órbitas próximas, ela analisa o conjunto, o comportamento global de um sistema dinâmico. Um sistema dinâmico é aquela coisa você tem um espaço, você tem os seus elementos e uma lei que rege a interação entre esses elementos e estuda isso num sentido global. Como é que isso se comporta como um todo? Né? Às vezes, o comportamento de duas órbitas pode ser um pouco diferente, mas o comportamento global, se você perturba o seu sistema, pode continuar o mesmo. É isso que a gente entende como estabilidade estrutural. Tem a robustez, que é essa coisa global, e a estabilidade estrutural, além dessa robustez, as órbitas têm um comportamento parecido, tá? do seu primeiro caso. Então, quando eles definiram isso aí, começou esse estudo, ampliou-se uma área de pesquisa, porque começou o estudo das bifurcações. Ou seja, quando é que um sistema dinâmico muda completamente o seu comportamento a partir de uma pequena perturbação? Então, eles realmente fizeram um grande marco na história dos sistemas dinâmicos. Dando um parêntese aqui, ainda na história do Potriagin, vou falar de mais uma mulher muito, muito inspiradora, que foi a mãe dele. A Tatiana Andreevna era mãe do Potriagin, e ele, aos 14 anos, ele ficou cego. Na época, isso
definiria que ele não ia estudar mais, ele não teria mais um lugar, né, na sociedade como, por exemplo, como pesquisador que ele foi. Mas a mãe dele assumiu a responsabilidade sobre isso. Ela disse, não, ele vai estudar e eu vou auxiliá-lo com isso. E ela passou a realmente cuidar de toda a parte de estudos, e depois ela praticamente virou secretária dele, aprendeu novas línguas para ler artigos científicos para ele. E ela não tinha nenhum conhecimento matemático prévio. Por exemplo, ela dizia que o sinal de interseção eram perninhas para baixo, o sinal de união eram perninhas para cima. E com isso, ela ajudou o filho a ser um dos maiores matemáticos da história. Então, ela realmente é uma mulher muito inspiradora. Bom, mas voltando à questão da estabilidade. Em sistemas dinâmicos, a gente estuda o caos versus a estabilidade. Eu vou passar um videozinho para vocês que trata um pouco dessa história do caos, dos sistemas dinâmicos, e daqui a pouco a gente volta aqui para os slides, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu compartilhei com o vídeo ou não. Deixa eu ver. Preciso compartilhar com áudio. Áudio, ok. Só que o vídeo fechou. Só um minutinho. É porque o YouTube fechou. Já volto. Pronto. As pegadas indicam o caminho seguido pelos atletas, suas trajetórias. Suponhamos que os passos desses senhores sigam uma cadência regular, mas que estes passos fossem para alguns grandes e para outros pequenos. Quando o Lego vai rápido, 2 traços consecutivos ficam distantes. Quando ele vai devagar, os traços se aproximam. A flecha que une 2 passos consecutivos indica a velocidade. Ela é, de certo modo, a diferença das posições em 2 instantes consecutivos, donde o nome cálculo diferencial. Os Legos correm uns 100 metros. Quem vai ganhar? — 9,58? Bravo! Na verdade, um movimento raramente consiste em passos separados. Veja, por exemplo, esses carros rodando. Eles rodam, não caminham. Que sentido dar às suas velocidades? Uma ideia consiste em dizer que, na verdade, este filme é constituído de 25 imagens por segundo, de modo que possamos, de fato, pensar que a moto dá 25 passos em cada segundo. E podemos então falar de sua velocidade como se falássemos da velocidade do Lego. Newton considera todo movimento contínuo, como uma espécie de limite, de movimentos passo a passo, mas cujos passos se tornam tão pequenos que não são mais percebidos, como no cinema. Calcular a velocidade de um deslocamento é o que chamamos de calcular uma derivada. É o objetivo do cálculo diferencial.
Vejamos alguns movimentos. As flechas que indicam a velocidade são chamadas pelos matemáticos de vetores. Agora imaginemos o problema inverso. Você vê flechas espalhadas por todo o solo. Falamos de um campo de vetores. Imagine um campo de trigo, mas em vez de um galho contendo trigo, você tem um vetor. A missão dos Legos é se deslocar com a velocidade que é indicada pelo campo de vetores. Fácil, poderão dizer. Eles olham para os próprios pés, veem um vetor que lhe informa a velocidade, e então partem no sentido do vetor com essa velocidade. Um instantezinho mais tarde, eles chegam num novo ponto com uma nova velocidade. Então partem num novo sentido e assim por diante. Andar a pé não é difícil. Basta colocar um pé diante de outro e começar a andar. Realmente é preciso explicar o que significa um instantezinho mais tarde. E a resposta de Newton seria um instante infinitamente pequeno. Já vimos, um movimento contínuo não é igual a uma sucessão de passos, é um limite. Quando os passos se tornam cada vez menores, em vez de saltitar como um Lego, pegue um carro e rode de modo contínuo. Então você descreve o que chamamos de trajetória, uma curva sempre tangente a um campo de vetores. Temos um campo de vetores no plano e dois pontos que tomamos como posições iniciais de duas motas. O teorema de Cauchy-Lipschitz resume o conceito de determinismo. Afirma que estes dados determinam a trajetória futura. Partindo de cada ponto há uma única trajetória, cuja posição inicial é o ponto dado. Cada ponto tem o seu destino diferente dos outros. O Lego, frente a seu destino. A única coisa que pode fazer é seguir sua trajetória, e, portanto, duas trajetórias não podem jamais se cruzar. Determinar a trajetória a partir do conhecimento do campo de velocidade é o trabalho do cálculo integral, que assim segue o caminho inverso do cálculo diferencial. Aqui temos um grupo de Legos, ordenados como soldadinhos, prontos para partir. Veja os Legos se deslocando. Veja que a ordem inicial foi modificada. Algumas vezes falamos em determinar o fluxo de um campo, um pouco como se todos os personagens flutuassem sobre um rio, ao sabor da corrente, cada um seguindo seu curso. Pense no fluxo da humanidade, estes 7 bilhões de Legos deslizando sobre a Terra. Ou pense no fluxo de milhares de milhares de milhares de moléculas na atmosfera terrestre. Temos aqui um exemplo bem simples, quase ingênuo, que vai nos mostrar a fragilidade do determinismo. Observe este campo de vetores. Os Legos avançam e você vê.
os que estão à esquerda da linha se bifurcam à esquerda e, igualmente, os que estão à direita se bifurcam à direita. Num certo sentido, o determinismo é real. Cada um segue o seu destino sobre o qual não tem controle. Por outro lado, dois legos vizinhos têm destinos muito diferentes. Uma coisinha minúscula pode mudar totalmente o futuro. Bom, voltando aqui. Então, esse videozinho é bem legal, tá no chaosmath.org, foi feito por alguns matemáticos, entre eles o Etienne Gis, e eles têm uma série de vídeos que tratam de questões de matemática de forma lúdica, divertida, e trazem para um contexto visual e coisas bem, bem complicadas, inclusive, né? Em particular da área de sistemas dinâmicos. Então, na área de sistemas dinâmicos tem essa questão caos versus estabilidade, né? A teoria do caos, ela trata, né, de sistemas dinâmicos determinísticos, como foi dito lá no vídeo, que apresentam uma certa instabilidade, que é o que a gente chama de sensibilidade às condições iniciais. Lembra dos dois legos, né? Tem uma linha no meio, dois legos muito próximos ali, que estão em lados diferentes dessa linha, eles seguem trajetórias completamente diferentes depois de um tempo curto de tempo, né, de um pequeno tempo, assim, um tempo finito, eles seguem trajetórias completamente diferentes. Né? Essa teoria ela é usada para entender, por exemplo, fenômenos meteorológicos, crescimento populacional computacional, mas também questões computacionais, né? E movimentos de placas tectônicas. Um dos mais famosos é o efeito borboleta, e que nos remete ao Edward Lorenz e o famoso atrator, que daqui a pouquinho eu vou falar dele para vocês. No que diz respeito a sistemas dinâmicos, eu vou passar um outro, eu não sei se nesse slide ele vai passar, se não passar eu chamo a tela e mostro para vocês. Não vai acontecer, já vi que está aqui fora. Eu vou falar um pouco, vou mostrar aqui na tela para vocês. Deixa eu abrir aqui. O que acontece, por exemplo, com a dinâmica no círculo, uma coisa simples, né? Só para ilustrar mais um pouco o que é você... Por exemplo, eu tenho essa função, tá? Não apareceu aí para vocês? Vai aparecer agora. Peraí. Como é que eu faço para trocar aqui? Isso, obrigado. Então, nessa tela, eu tenho a função que vai do círculo S1 no círculo S1, dada por essa lei de formação, né? Os elementos aqui são os elementos do círculo, e essa função aqui, ela tem 4 pontos fixos, como vocês podem ver, tá? Que é o 0, meio, o 1/4 e o 3/4, e o comportamento dinâmico é o seguinte: meio e 3/4 são repulsores, 0 e 1/4 são atratores. Então, o que acontece com os pontos que estão aqui? Eles são repelidos por esse ponto fixo e são atraídos por esse ponto fixo, o 0, né? Eles são repelidos, por exemplo, o 1/2, que é o que está em cima. Eles são repelidos, o que está à direita, para nós, né? O que está à direita do meio, eles tendem para o 0. Ou seja, o 0 é um atrator. Então, funciona mais ou menos assim a dinâmica dessa função. Okay? Qualquer ponto que eu pegue nesses 4 cortes que a gente fez aí no círculo, se afastam do ponto repulsor e tendem para o ponto atrator. Essa é a dinâmica dessa função. Essa função está no livro do Flávio Abitbenu com um aluno dele, que foi feito um colóquio. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Ok. Então, dentro desse contexto dos sistemas dinâmicos, surgiu
né, essas questões de estabilidade estrutural, e verificou-se que um determinado comportamento que a gente chama de hiperbolicidade está muito relacionado com a questão da estabilidade estrutural de um sistema. Né? Hiperbolicidade aqui, pelo que vocês veem aqui nesse desenho, nós temos 3 direções, né? Porque estou fazendo aqui um campo de vetores tridimensional. Esse ponto P é o ponto que a gente está tomando como partida da nossa trajetória. Esse ponto P, ele caminha por essa direção tangente a essa direção E0 de P, né? Ele tem mais 2 direções que a gente chama de direções invariantes, que é ES de P e EU de P. A ES de P é a direção que a gente chama de direção contrativa ou estável. E a direção EU de P é a direção expansora ou instável. Veja que os vetores que estão na direção, né, ES, eles começam a se contrair. Se você olhar para essa direção vertical, eles começam a se contrair. Tá? E se você olhar para a direção horizontal, né, eles começam a se expandir, eles fazem essa abertura assim. Então, isso uma noção chamada hiperbolicidade uniforme, tá? Que foi muito estudado nos anos de 1960, 70, 80, pelos matemáticos, em particular pelo Stephen Smale, que nos dá uma noçãozinha do que está acontecendo. Com o seguinte, vou passar mais um videozinho aqui para vocês, que é a ferradura. Ele é um dos principais exemplos de hiperbolicidade uniforme e de estabilidade quando ele estava aqui no Rio de Janeiro fazendo pesquisa, e foi para a praia de Copacabana e teve uma inspiração, que foi esse videozinho que eu vou passar aqui para vocês agora. A transformação T achata o gatinho na sua largura e estica na sua altura. O centro é um ponto fixo e sua trajetória é, portanto, periódica. Observe que as trajetórias situadas no eixo horizontal se aproximam do ponto fixo, enquanto as que estão no eixo vertical se afastam dele. Pobre gatinho. Então, passemos à ferradura. Veja como este quadrado se deforma com o passar do tempo. A transformação T combina uma dilatação, uma contração, mas também uma dobradura. Quando o quadrado retorna sobre o disco original, ele tomou a forma de uma ferradura. Observemos agora o comportamento do quadrado quando se volta no tempo pela transformação inversa. Uma dilatação, uma contração, uma dobradura, mas tudo isso no sentido inverso. Tentemos imaginar o futuro e o passado do quadrado. Depois de uma volta, nós vimos que ele se torna uma ferradura. Depois de uma volta para trás, em direção ao passado, ele se torna uma ferradura girada em 90 graus. As 2 faixinhas verticais que você vê na interseção do quadrado e da ferradura são, por sua vez, comprimidas, dilatadas e dobradas. Temos o mesmo comportamento no passado. E toda essa estrutura se reproduz infinitamente. Um pouco complicada essa ferradura. Como podemos entender sua dinâmica?
Vamos chamar de A esta zona, de B esta outra. Então, a coisa surpreendente é que temos os mesmos resultados de Hadamard nas suas geodésicas e o bilhar. Para cada sequência finita de A e B, mesmo permitindo repetições como, por exemplo, BABB, existe um ponto periódico que segue exatamente este itinerário. Neste exemplo, é um ponto de B que vai em A, depois em B, depois em B outra vez e volta ao ponto de partida. Aqui temos o único ponto de A que fica sempre em A. É um ponto fixo. Este ponto fixo está em B. Veja este que se alterna entre A e B. Mas da mesma forma que no bilhar, não nos limitamos a sequências finitas. Dê-me uma sequência infinita de sua escolha. B, B, A, B, 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 A, B, A, B, A. Pois é, existe um ponto que segue este itinerário no seu futuro. Quando se pensa nisso, é incrível. Todos os destinos futuros imagináveis são vividos por pelo menos um ser humano. Epa, quer dizer, um ponto. Não é possível fazer previsão porque tudo é possível. O livre-arbítrio reencontrado. Tudo é possível. Eis um belo slogan para o caos. Obrigada, Sr. Smail. Bom, o Smail mostrou que esse sistema, embora tenha todos esses comportamentos diversos, né, ele é estável. Ou seja, você faz uma pequena perturbação nesse sistema e ele continua a ter as mesmas características desses itinerários, da ferradura, mesmo formato, só muda um pouco, espreme mais, mas o comportamento ele é estável, ou seja, tem uma estrutura estável. Tá? Então, esse é um dos pontos dos sistemas dinâmicos, estudar esse tipo de comportamento. Um outro ponto é a teoria ergódica. A teoria ergódica é um ramo da matemática, né, que estuda sistemas dinâmicos. Além de você ter um espaço, uma lei de formação, você tem também uma medida invariante e estuda os problemas relacionados a essa medida. Aqui não apareceu o GIF, né, porque no nosso sistema aqui não aparece. Deixa eu ver se eu consigo trazer esse GIF aqui, só para vocês verem a diferença entre um comportamento ergódico e um não ergódico. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui vai aparecer para vocês. Deixa eu ver. Ok, ativou. Bom, aqui tá, né? Você tem um momento e a posição, e aqui você tem também a posição e a energia. Isso aqui você vê um comportamento não ergódico. Os sistemas, eles não visitam o poço potencial da esquerda. Tá? A teoria ergódica, ela trabalha com uma versão da hipótese
de ergodicidade da termodinâmica, e o que diz, né? A longo termo, o tempo de permanência dos estados com a mesma energia em uma certa região, né, deveria ser igual. Então, a teoria ergódica da matemática traz essa hipótese, né, traduzida para a região do espaço de fase, né, que seria proporcional ao volume. Ok? Deixa eu voltar aqui os slides. Dentro dessa gama imensa de informações que a gente estuda em sistemas dinâmicos, tem as ditas conjecturas, né? E uma das mais famosas e estudadas atualmente na nossa área é a conjectura de Palles. A conjectura, o Jacob Palles é professor do INPA, né? Foi um dos fundadores e um dos primeiros também a trabalhar com pesquisa em sistemas dinâmicos. Ele foi aluno do Stephen Ismail nas décadas de 1960, e um dos grandes problemas da atualidade que a gente pesquisa em sistemas dinâmicos é exatamente a conjectura de Palles. Existe uma conjectura global que abrange muitas informações, por isso que a gente chama as conjecturas de Palles, porque a gente vai destrinchando isso em conjecturas menores e tentando resolver essas conjecturas menores. O intuito é classificar o comportamento assintótico de trajetórias típicas, né? Para a maioria, você pegar uma grande quantidade de sistemas dinâmicos e estudar se tem finitos atratores e qual é a estabilidade métrica no sentido da teoria ergódica. Um dos casos é que um sistema dinâmico pode ser, a conjectura pergunta, né, diz, um sistema dinâmico pode ser aproximado por um que é hiperbólico ou por um que exibe uma bifurcação homoclínica. Por exemplo, essa cela que vocês estão vendo aí do lado esquerdo superior é uma cela hiperbólica, e embaixo vocês estão vendo uma conexão homoclínica. Você tem um ponto fixo ali na origem, ela sai pela parte de cima, você tem uma expansão, e a trajetória sai dali, faz uma volta e cai na contração do outro lado. Isso é facilmente quebrado num sistema, e é o que a gente chama de conexão homoclínica. A gente pode bifurcar isso para um sistema que não tem essa conexão. Então, isso mostra um pouco de instabilidade nesse tipo de comportamento. O comportamento de cima da cela hiperbólica já é um comportamento mais estável, né? Isso é uma das duas coisas que é estudada na conjectura de Palles. Ok? Bom, além dessa questão da hiperbolicidade, temos outras, né, essa parte de bifurcação homoclínica, coisas não hiperbólicas, e em particular a gente tem um sistema dinâmico robusto que não é uniformemente hiperbólico. Robusto é assim, você perturba ele um pouco, ele continua com a mesma característica, mas ele não é estruturalmente estável. Você não consegue, o que a gente diz, conjugar sistemas próximos a ele e manter a mesma estrutura como a ferradura dos meios. Mas ele é um sistema robusto, ele tem um comportamento parecido quando está muito próximo dele. Então, um dos exemplos é o atrator de Lorentz, que tentou modelar, né, a meteorologia e chegou nesse atrator, e não apareceu aqui as equações de Lorentz para vocês. Não sei se eu vou conseguir, talvez, deixa eu ver aqui, se eu expuser como slide, vocês consigam ver. Deixa eu ver. Eu vou compartilhar a tela novamente, para vocês verem as equações de Lorentz, que são essas aqui. Isso são equações diferenciais, né, que elas foram muito simplificadas, vieram das coisas de convecções térmicas, né, Rayleigh e Boltzmann, e o Lorentz ele fez algumas simplificações, e no final ele percebeu que ele chegava a um conjunto que é chamado hoje de atrator de Lorentz, onde as órbitas que estavam muito próximas, se vocês olharem na figura aí, olha na parte inferior delas, tem uma bifurcação bem na saída aqui, né? Essas duas órbitas que estão bem na borda, assim, da figura, elas saem muito juntinhas e depois elas se afastam completamente. Então, isso é uma representação da sensibilidade
às condições iniciais que se estudam em sistemas dinâmicos. Né? Dentro desse ínterim, a gente pode também estudar as questões de teoria da medida, da teoria ergódica desses sistemas também, não só dos sistemas uniformemente hiperbólicos. Então, a gama de pesquisa realmente é bastante grande. Então, eu vou entrar agora numa parte mais pessoal, e que é a segunda parte da nossa palestra. Eu vou falar um pouco de mim, como matemática, musicista e etc., porque para depois chamar as mulheres algumas das mulheres que me inspiraram a tudo isso. Né? Então, bom, essa introdução aqui mostra duas faces minhas. Aqui sou eu brincando com os meus primos de ser grupo artístico, grupo de música, e ao lado estou eu na escolinha, na parte de alfabetização, como se fosse... adorava estudar e adorava ser artista desde criança. Então, bom, isso aqui é uma imagem da minha formatura, quando eu me formei em licenciatura em matemática na Universidade Federal da Bahia também. Já tinha meu filhinho aqui, meu filhotinho, que tinha aproximadamente 5 anos, e essa é a professora Sueli, que fez a minha cerimônia, né, de formatura. Essas são fotos eu não encontrei fotos do meu mestrado, tenho que procurar isso, mas meu mestrado também foi na UFBA, como a Liliana falou para vocês, em sistemas dinâmicos e teoria ergódica sob a orientação do professor Armando Castro, tá, que foi um grande incentivador para fazer o doutorado. Nessas duas fotos, aqui está a banca da minha tese de doutorado, que é a professora Maria José Pacífico, a Alita Zib, à direita, né? Maria José Pacífico, Alita Zib, Alexander Arbeto, que foi meu segundo orientador, o Lourenço Dias, e à minha esquerda, na esquerda da gente, né, está o professor Vitor Araújo, que foi meu primeiro orientador, e o Paulo Varandas. Na foto à esquerda, estou eu no meio, à minha direita estão o Vitor e o Paulo Varandas, e à minha esquerda está a Simone, que também é matemática, a esposa do Vitor, e o Wilton Pinheiro, que é também um dos grandes, foi meu professor na graduação, foi um dos grandes incentivadores também para fazer o meu doutorado, e hoje a gente, além de amigo, é pesquisador, colaborador um do outro. É uma honra grande para mim trabalhar com essas pessoas todas que me incentivaram muito a fazer o meu doutorado. Aqui sou eu no ICM e no World Meeting for Women in Mathematics, né? Também estava lá para levantar a mão e dizer que queria o dia 12 de maio como Dia Internacional da Mulher na Matemática. E aqui foi a minha palestra lá no ICM em 2018. Aqui são alguns alunos e colegas de matemática. Aqui, no extremo à direita está o Vinícius, que foi meu estudante de doutorado na UFBA, hoje formado e professor na UFOB. E aqui é uma colega, a Melina. E à minha esquerda estão 3 alunos da UFBA também, a Vanessa, a Danúzia, eu esqueci o nome desse rapaz, tem que lembrar o nome dele. Aqui sou eu recebendo o Prêmio Mulheres nas Ciências, jovem cientista na Bahia, quando eu era professora da UFBA. Eu fui premiada em 2016, recebi o prêmio em 2017. E as minhas linhas de pesquisa na área de sistemas dinâmicos envolvem quase tudo isso que eu falei para vocês hoje. Tá? Então, desde aspectos topológicos, geométricos, ergódicos, e dentro disso tem toda essa gama que eu não vou ficar falando aqui para vocês. Bom, além disso, eu sou cantora, compositora e trabalho com questões de gênero e ambientais, né? Aqui sou eu cantando no trio elétrico, mas pela Ordem dos Advogados do Brasil, fui convidada para fazer parte de uma caminhada sobre protesto contra a morosidade da justiça. À direita, eu estou participando de um festival de música na UFBA, quando ainda era estudante lá. Para quem viu The Voice Mais, a Fernanda Fernandes é minha amiga e a gente faz sempre shows juntas.
Aqui sou eu cantando à direita no Beco das Garrafas, lendário espaço da Bossa Nova no Brasil, onde cantaram Elis Regina, Leni Andrade e muitas outras. Vou pensar, Miriam. Eu não trouxe. Vou ter que pegar o violão ali. Eu posso cantar a capela, quem sabe. E, além de tudo, eu sou compositora, eu escrevo letras, componho também música. Fui artista convidada do Festival Amazonizat, com a letra Amazônia, que é um protesto, né, contra a destruição da Amazônia e em favor dos povos originários. Em particular, a letra trata bastante da população Yanomami. É uma composição minha com Amadeu Alves, que é um músico bastante conhecido na Bahia. E também compus com ele e João Galima, que também é um outro músico bastante conhecido na Bahia, O Grito do Abaeté, que é uma música, né, em defesa da Lagoa da Abaeté, que está sofrendo muitos ataques de cunho ambiental na Bahia, é famosíssima nas letras do Dorival Caymmi e etc., do Caetano Veloso. Essa música faz parte do documentário A Lagoa Escura em Defesa do Abaeté, do Carlos Pronzato, que é um cineasta que vive na Bahia. Ele é argentino, mas vive na Bahia e faz vários documentários de protesto. E aí eu trago agora algumas mulheres inspiradoras para a gente encerrar com coisas, né, com essas inspirações que a gente precisa, que é a Amy Noether, né, famosíssima, quem está na área de matemática, sabe que ela é uma das grandes da álgebra. Suas contribuições foram contundentes nos campos da física teórica, da álgebra abstrata. Ela foi convidada por David Hilbert e Felix Klein, né, para ingressar no departamento de matemática da Universidade de Göttingen. Por ser mulher, ela passou vários anos lecionando sem direito a salário, sob o nome de Hilbert, não era colocado o nome dela como professora. Depois, quando houve a ascensão nazista, ela se refugiou nos Estados Unidos, mas mesmo assim, ela sofria por ser mulher lá no Princeton, como ela mesma colocou, né, que é uma universidade de homens onde as mulheres não são bem-vindas. A Eugênia Leontovich Andronova, ela foi uma pesquisadora também na área de sistemas dinâmicos. Ela obteve o doutorado em 1945, mas já era pesquisadora. Ela foi casada com o Andronov. Depois que ele faleceu, ela continuou os trabalhos que eles já tinham começado juntos e concluiu vários deles. Essa é a Marília Peixoto, matemática e engenheira. Ela foi pesquisadora em sistemas dinâmicos e foi professora da Escola Politécnica da UFRJ, né, quando era Universidade do Brasil. E foi a primeira mulher brasileira eleita membro da ABC, da Academia Brasileira de Ciências, e antes dela, apenas Marie Curie foi eleita associada estrangeira, em 1926. E a Hedy Lamarr. A Hedy Lamarr, ela foi uma atriz muito famosa. O primeiro marido dela tentou destruir todas as cópias do filme que ela participou, que era muito polêmico, porque ela tinha um orgasmo no filme, chamava Êxtase. Depois ela se casou novamente e o cara era um cara muito controlador, mantinha ela em cativeiro e levava ela para reuniões nazistas. Ela vendeu as joias dela e fugiu, né, para os Estados Unidos em 1953. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela inventou, em parceria com esse George Antheil, um aparelho de interferência em rádio e várias outras coisas, mas dentre elas, hoje a gente tem o Wi-Fi devido a essa mulher e ao trabalho de cientista que ela tinha, além do trabalho de atriz. Bom, não podia faltar Mary Mizrahi, que foi matemática iraniana, professora da Universidade de Stanford, a primeira mulher a ser laureada com a medalha Fields, né? Deu muitas contribuições à dinâmica e geometria da superfície de Riemann e espaços de módulo, ou seja, envolvia sistemas dinâmicos e álgebra, e geometria, e etc. E o dia 12 de maio, né, o Dia Internacional da Mulher na Matemática, foi criado em sua homenagem. Bom, para as questões de gênero, nós estamos aí na batalha, todas nós,
e temos um projeto chamado Dynamic Women, que é buscar iniciativas, né, e união entre as iniciativas também, para envolver todos os gêneros em busca de uma desconstruir, né, desconstrução de estereótipos, comportamentos preconceituosos de assédio nas áreas exatas, né, a gente tem aqui as redes sociais, e o que muitas de vocês já participaram, ou palestrando, ou assistindo, junto conosco, né, que é o Celebrating Women in Mathematics, ou Celebrando a Mulher na Matemática, que é um evento anual que teve agora em maio, e é inspirado no movimento May 12, que é Celebrating Women in Mathematics, criado em homenagem a Mizrahi. Aí vocês podem ver os sites, né, o site da gente aqui, que fala sobre o evento, e o site do May 12. Né? E aí, com isso, eu encerro a minha palestra hoje para vocês, agradecendo mais uma vez a honra de estar participando do Mateando. Muito obrigada. Muito obrigada, Luciana. Excelente palestra, né? Sobre uma área onde existe uma comunidade de pesquisadores no Brasil que são reconhecidos fora, né? Internacionalmente, né? Nos sistemas dinâmicos, certo? Bastante. E os vídeos também, né? Muito didáticos, como a fechadura 2,5. Eu gostei muito, na verdade. Esse site é muito interessante. Eu posso colocar aqui para vocês verem. Deixa eu abrir ele aqui. Chama chaos-math.org e tem em várias línguas. Deixa eu abrir aqui para vocês. Compartilhar a tela, né? Compartilhar a tela. Acho que é envio do Chrome. É esse site aqui. Tá? Ele tem... Bom, eu estava aqui... Tem vários capítulos, tem um filme, né? Muito legal. Uma aventura, chama Causa, uma aventura matemática. Esse é em português. E aqui estão os vídeos, tem todos os links, está no YouTube, para todo mundo assistir mesmo e saber, né? Foi produzido pelo Jorge Leis, Etienne Giz e Aurelian Álvares. Tá? Certo, muito bom mesmo. Sim, e muito didático, né? Para aluno de graduação, né? Sim, sim. Inspirador também, muito inspirador. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas. Sim, por favor. Ah, tá. A Lisandra. A fechadura tem relação com projeção? Com que tipo de projeção? Assim, você vê que a construção que eles fazem no vídeo, eles pegam um sistema de campo de vetores que está dentro do toro, né? Eles fazem uma seção transversal e ali, sim, você está, de fato, projetando a trajetória naquele quadrado. Tá? Nesse sentido, sim, da projeção da trajetória que seria de um campo de vetores, ele transforma no diffeomorfismo, né? Que é caindo sobre o próprio quadrado ali, né? Você já não está mais com um campo de vetores. Embora eles continuem refazendo a representação no campo de vetores ali, a coisa é mais discreta, virou um diffeomorfismo. Tá? Então, nesse sentido, houve uma projeção. Não sei qual foi o sentido que ela estava perguntando, mas nesse sentido, sim. Existe uma projeção do campo ali. Certo. Vou ver aqui. Ah, tá. Eu tenho uma pergunta, uma dica para os alunos, né, de graduação que têm vontade de estudar sistemas dinâmicos, teoria ergótica. Algum livro, né, que seria bom para os alunos que estão começando? Né? Para começar, eu acho que assim, você tem que saber bem, mas bem mesmo, análise, álgebra linear e EDO. Para começar toda a conversa. Por quê? Essa parte de sistemas dinâmicos, basicamente, se você sabe bem EDO, você sabe bem sistemas dinâmicos. O que é um comportamento dinâmico? Por exemplo, um fluxo. Né? Mesmo quando você vai estudar questões discretas, você já tem um conhecimento prévio de equações diferenciais que ajuda muito a compreender comportamentos dinâmicos depois, porque você tem que olhar para o espaço tangente, você tem que olhar para os espaços que expandem vetores, contraem vetores. Então, saber bastante álgebra linear, saber bastante análise no RN, né?
em particular, muita análise na reta, muita análise na RR, e essa questão de EDO. Então, assim, tem muito livro bom, eu não vou indicar especificamente muitos, mas, assim, em geral, a gente, quando no Brasil é muito comum a gente estudar análise pelo Elon Lima, né? E EDO pelo Sotomayor. Tem um livro do Arthur Lopes com Klaus Döring, que eu gosto muito, de equações diferenciais ordinárias. Também eu gosto muito desse livro. E álgebra linear, assim, quase todos os livros que eu conheço são bons. Tem uns mais difíceis, uns mais fáceis, mas é estudar álgebra linear de verdade, sabe? Entendi. Eu acho que é isso. E depois teoria da medida. Ai, certo. Isso para seria quem quer teoria ergódica, para quem quer parte de teoria ergódica, é análise e teoria da medida. Começaria no mestrado, né? Teoria ergódica. Eu acho que teoria da medida, né? Dá para fazer na graduação também. Já quando você já está num nível mais alto assim na análise, já dá para pegar a teoria da medida, assim. Certo. Tá. Bom, outra coisa, eu não sei se tem assim uma comunidade de pesquisadoras, né, de mulheres, né, na área de sistemas dinâmicos, mas então, na Latinoamérica aqui, mas no Brasil e fora do Brasil, na Latinoamérica, se tem. Eu acho que tem algumas, não sei se tem muitas, mas assim, esse projeto de extensão que eu estou fazendo, ele é o Dynamic Women, já tem alguns anos que eu estou começando a implementar, é um processo um pouco lento, porque são muitas coisas, né, que a gente tem que fazer. A ideia é ser abrangente, ter uma coisa com matemáticas em geral, mas ele surgiu assim, a ideia a priori surgiu junto com não do Dynamic Women, mas do site, por exemplo, dinamicas.im.frj.br, com a Karina Marim, na época que eu participei, ela com outras professoras, fizeram um evento chamado Dinâmicas, né, em Minas Gerais. E a ideia, eu disse a Karina, Karina, vamos fazer um site dinâmicas para ver se a gente acolhe, né, faz com que convirja nomes, porque uma coisa que a gente percebe muito é que, e é uma desculpa muito dada, que assim, não convida a mulher para palestrar porque não sabe onde que estão essas mulheres. Então, assim, vamos fazer eu quero fazer um site. No início ela topou, eu acho que ela estava com muita coisa para fazer, e aí acabou que eu fiquei responsável pelo site. Mas, assim, a ideia é ter esse ponto, né, de convergência, embora o projeto seja uma coisa mais ampla, que não é especificamente só de sistemas dinâmicos. A ideia é trazer e participar de projetos, de iniciativas para mulheres, meninas na matemática em geral, né? Nas ciências em geral, se possível, mas é uma coisa muito abrangente. A gente tem uma coisa nuclear, que o nome até já ajuda, né? O Dinâmicas, Dynamic Women, já lembra um pouco a questão dos sistemas dinâmicos, embora sejamos dinamicistas e não dinâmicas, mas o nome é inspirado bastante nessa questão do dinamicista. Então, a ideia é trazer isso. Acho que tem mais coisas por aí, sim. Tem vários projetos, né? O que eu sinto falta e que eu gostaria que a gente fizesse, e tenho conversado isso com as minhas colegas que já têm outros projetos, é que a gente tente linkar as coisas, ligar bem, né? Porque senão fica cada um num pedacinho, num núcleozinho, e fica tudo muito disperso. Então, assim, uma coisa só, se você pode fazer uma coisa mais forte, você faz mais forte. Eu acho que é mais. Por isso que a ideia do Dynamic Women não é só ficar nas mulheres de dinâmica, né? Eu acho que, assim, em princípio, sim, a gente tem mais acesso, eu tenho mais acesso e a gente pode criar ter esse núcleo, mas você pode ter lá, dinamicistas, algebristas, a gente está fazendo uma lista, né, de matemáticas para botar no site. Quem puder contribuir, entre em contato com a gente, entre em contato comigo e manda e-mail, manda mensagem lá. O site tem, né,
as informações, vocês podem entrar lá no dinamicas.im.ufrj.br e entrar em contato para a gente ampliar esse negócio. Vamos fazer isso. Certo. Eu acho ótimo, né, esse tipo de projeto, porque une, né? A mulheres da dinâmica, sistemas dinâmicos, também de outras áreas, né? Isso, acho muito exatamente. ótimo. Aqui tem uma pergunta da Paty. Onde que a gente encontra as composições? As minhas composições? Oh, meu Deus, olha. Tem muita gente aqui que está pedindo para te cantar aqui um pouquinho para nós. Caramba, tá. Eu vou pegar o violão ali e vou tocar uma música para vocês, mas canta, tá certo, Juliana. Tem um site, eu tenho um site, mas assim, é o YouTube, eu não tenho muita coisa lá, mas assim, tá bom. Tem um YouTube que é matemático, né, a professora de matemática, mas tem um YouTube pessoal que eu boto algumas gravações lá, alguns shows que eu participo, algumas lives que eu participo, que... Deixa eu abrir aqui o YouTube para vocês me deixaram agora. Sim, tem aqui... Tem a Adriana, né, que está pedindo para cantar. Eu estou sabendo, já vi aí. A Miriam. Tá certo, eu vou cantar, peraí. Deixa eu só botar aqui o canal para vocês. Aí, se vocês quiserem ir lá, segue lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso de novo. Bom, aqui nesse YouTube, né, que é Luciana Salgado, eu tenho algumas músicas aqui. Isso foi lives que eu participei de amigos músicos que me chamam. Tem algumas coisas do Festival Amazoniza, tem esse Caminho de Abiaiala, foi uma live sobre Saiu? Não, eu vou adicionar. Ok. Agora sim, tá. Isso, pronto. Então, aí tem aí esses vídeos, né? Eu cantando na live de um amigo chamado Robert Val, que é um músico conhecido lá na Bahia. Esse Te Desejo Vida eu fiz. É uma música da Flávia Venceslau muito boa. Fiz para uma amiga minha, Halle, que ela gostou muito dessa música e disse: ia ficar tão lindo na sua voz. Aí eu gravei, mandei para ela, e ela gostou muito e disse: eu vou botar no YouTube. Pronto, aí eu botei lá no YouTube. Deixa eu pegar o violão aqui, peraí, rapidinho. Tá, a gente te aguarda aqui. Tá. Bom, pessoal, vamos aguardar um minutinho a Luciana, né, que vai cantar um pouquinho para nós. Eu vou aproveitar em convidar, né, para a próxima palestra. Tá. Isso. Não. Avisa, anuncia aí a próxima palestra que a gente encerra só com a música. Tá certo. Tá legal. Tá bom, então vou convidar aqui, né, para a próxima palestra, tá? Do professor Diego, tá? Da IFRS. O título é Pintando, ou seja, uma bagunça boa entre matemática e cultura maker, tá? Vai ser no dia 10 de junho, né? Neste canal do YouTube, tá? Tomateando. Bom, Luciana. Muito bom. Ai, meu Deus. E aí? Cadê a Adriana Neumann, que estava aí fazendo? Eu vi, viu, Adriana? Sim, tá aqui, gente, o que eu vou cantar para vocês? Quer que eu canto ela aí? Eu canto, por favor. Deixa eu dar uma afinadinha aqui no violão. Dá para ouvir? Dá para ouvir, sim. Dá para ouvir, sim. Dá para ouvir o violão também? Sim,
Sim, tudo tranquilo. Dá para ouvir. Então vamos lá. Muito obrigada, Luciana. Eu Luciana. não consegui cantar muito para você, mas tudo bem. Vocês me deixaram agora bem. Só que eu ouço. Acho que tá quente aqui hoje. Tava frio, esquentou. Aí o violão ficou todo desarrumado. Agora acho que foi. Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa aqui. Vou tentar, tá? Tá tranquilo. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vou botar uma música aqui que eu gosto muito, que é uma música do Paulinho da Viola, que vocês conhecem provavelmente na voz da Marisa Monte. É uma excelente cantora. E como a música é maravilhosa, eu vou cantar para vocês Para Ver as Meninas. Silêncio, por favor, enquanto esqueço um pouco a dor no peito. Não diga nada sobre os meus defeitos. Eu não me lembro mais quem me deixou assim. Hoje eu quero apenas uma pausa de 1000 compassos para ver as meninas e nada mais nos braços, só esse amor assim descontraído. Quem sabe de tudo não fale, quem não sabe nada se cale. Se for preciso eu repito, porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito. Porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito. Acho que tá bom. Saiu meio desafinado por causa do violão, mas tá bom. Ficou ótimo, Luciana. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço vocês. Beijo, Dri. Essa foi para você. Para vocês. Foi para ela que ela está de hoje, que ela está me dizendo, eu preciso ouvir você cantar. Sim, eu estava aqui aguardando. Tá. Muito obrigada, Luciana, por esta excelente palestra. Tá? Eu que agradeço a vocês. Tá. Vou encerrar, então, a transmissão. Aqui está a Adriana. Tenho alguns comentários, tá? Aqui, antes de finalizar. Que trajetória linda, científica, artística e social. Parabéns. Tá? Obrigada, Cieli, Érico. A Adriana. Emocionante, muito bom. Tá aqui. Temos aqui. A Vera, parabéns pela excelente palestra e trajetória artística, científica e social. Tá? Obrigada, Vera. Adilson, parabéns. Obrigada, Adilson. Tem aqui muita mensagem. Alessandra, obrigada pelo show. Nem foi completo, viu, Lisandra? Um dia desses vocês vão ver um show completo. Não, mas tá ótimo, muito ótimo. Muito obrigada, Luciana, tá? Então... Obrigada, gente. Vou encerrar a transmissão, pessoal. Tchau, tchau. A gente se encontra aqui na próxima palestra, no 10 de julho, tá? Tchau, tchau.